Existe uma mulher que você provavelmente já conheceu. Talvez ela seja a sua vizinha. Talvez seja aquela colega de célula que você admira sem saber muito bem por quê. A casa dela não parece saída de uma revista. Ela não posta stories mostrando gavetas organizadas com caixinhas iguais da importadora. Ela não faz live sobre produtividade, mas quando você entra na casa dela, algo acontece com você. Uma paz, uma ordem silenciosa que não grita, não exibe, não performa. Apenas existe, e você sai de lá pensando, como ela faz isso? Agora existe outra mulher. Você também já a conheceu. Ela comprou o caderno novo de planejamento em janeiro. Assistiu a 10 vídeos sobre organização em fevereiro. Reorganizou a cozinha em março, desfez tudo em abril. Reorganizou de novo em maio. Ela conhece o método Marie Kondo, o método PARA, o Bullet Journal, o método das caixas, o método das cores. E em dezembro a casa dela parece exatamente igual à de janeiro, se não pior, porque agora tem também 6 organizadores de plástico que ela comprou e nunca usou. A diferença entre essas duas mulheres não é dinheiro, não é tempo livre, não é um marido mais organizado ou filhos mais obedientes. A diferença entre elas é uma única coisa que a maioria das pessoas não quer ouvir. Uma delas entendeu que organização não começa pela gaveta, começa pelo coração. Você já notou como algumas pessoas vivem em paz dentro dos próprios espaços, enquanto outras vivem em guerra constante com a própria casa? Já parou para pensar por que você consegue se comprometer com 1000 coisas, mas não consegue manter uma gaveta organizada por mais de 3 semanas? A mentira que o mundo te vendeu é que organização é uma questão de método. Compre o produto certo, aprenda a técnica certa e tudo vai se encaixar. Mas se isso fosse verdade, a indústria de organização não movimentaria bilhões de reais por ano vendendo a mesma solução para o mesmo problema que nunca é resolvido. Hoje eu quero te apresentar o caminho do templo silencioso. Um sistema que não inventei, que não está num aplicativo e que não custa nada para começar. Está escrito há milênios. E assim como Jesus não ensinava com manuais, mas com histórias que tocavam a alma antes de tocar a mente, eu vou te contar uma parábola. Uma história com 3 personagens, que no fundo representam 3 escolhas que você faz todos os dias sem perceber. E quero te convidar a se inscrever no canal agora, ativar o sininho e me contar aqui nos comentários qual é o espaço da sua casa que mais te gera ansiedade. Pode ser a cozinha, o quarto, a área de serviço, a bolsa, o carro. Me conta. Porque esse lugar que você evita olhar é exatamente o lugar onde o caminho do templo silencioso precisa começar. Havia numa cidade como tantas cidades brasileiras, 3 mulheres que moravam no mesmo bairro, na mesma rua, a menos de 100 metros umas das outras. A primeira se chamava Fiel, a segunda se chamava Ágata, e a terceira, a mais velha das 3, se chamava Dona Cecília. Fiel tinha 32 anos, um apartamento de 2 quartos, um trabalho em tempo integral, uma filha de 7 anos e uma lista mental de culpas que nunca diminuía. Toda semana, ela prometia a si mesma que organizaria a casa no fim de semana. Toda semana, o fim de semana chegava e ela se via exausta rolando pelas redes sociais às 10 da noite enquanto a pia acumulava a louça e a mesa da sala acumulava tudo o que não tinha lugar certo para ir. Ela não era preguiçosa. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Fiel se matava de trabalhar. O problema era que ela trabalhava muito e vivia em caos, porque tinha confundido movimento com direção. Ágata tinha 28 anos, morava num kitnet, não tinha filhos e tinha o armário mais bonito do bairro. Por 3 dias por mês. Ela era o tipo de pessoa que fazia uma faxina monumental quando a ansiedade batia, fotografava o resultado para o Instagram e em 2 semanas estava de volta ao ponto inicial. Ágata sabia tudo sobre organização. Sabia sobre as 5 categorias do KonMari. Sabia sobre o princípio do lugar único. Sabia sobre a regra dos 2 minutos. Mas saber e viver são 2 países diferentes. E Ágata morava no país do conhecimento sem nunca ter conseguido tirar o visto para o país da prática. E havia Dona Cecília, 71 anos,
Viúva, 3 filhos criados naquela casa de 2 quartos que hoje ela habitava sozinha, sem decoração elaborada, sem utensílios importados, sem os potes de vidro transparente com rótulo de mocinha, mas cada coisa no seu lugar, cada gaveta com propósito, cada cômodo com uma paz que as visitas sentiam antes mesmo de entender o que era. Quando alguém perguntava o segredo, Dona Cecília sorria e dizia sempre a mesma coisa: não tem segredo, tem obediência. Foi numa tarde de quinta-feira que Fiel bateu na porta de Dona Cecília pela primeira vez. Não era uma visita planejada. Era desespero com o endereço. Ela tinha chegado do trabalho para encontrar a filha chorando, a cozinha num estado que ela não conseguia descrever com palavras educadas, e uma sensação física, quase nauseante, de que a bagunça da casa havia finalmente se tornado grande demais para ela. Dona Cecília, disse Fiel ainda com a bolsa no ombro, a senhora pode me ajudar? Eu não sei mais o que fazer. A velha mulher a fez sentar, colocou água para ferver, e enquanto preparava o chá, disse algo que Fiel não esperava. Eu vou te ajudar, mas antes me responde uma coisa. Você quer que eu te ajude a organizar a sua casa, ou você quer que eu te ajude a se tornar uma mulher organizada? Fiel ficou em silêncio por um momento. Qual é a diferença? A diferença é tudo, respondeu Dona Cecília. Organizar a casa é um serviço que faço hoje e desfaz amanhã. Te tornar uma mulher organizada é um trabalho que você faz em si mesma e que dura a vida inteira. Qual você quer? E foi assim que começou o caminho do templo silencioso. Dona Cecília não foi até a casa de Fiel naquele dia. Não foi na semana seguinte. O que ela fez foi sentar com Fiel à mesa da cozinha e contar uma parábola, do jeito que os antigos sabiam contar. Imagina um templo, ela disse. Um templo tem 3 partes. O átrio, que é onde qualquer um pode entrar. O lugar santo, onde apenas os dedicados chegam. E o lugar santíssimo, onde apenas quem verdadeiramente rendeu sua vontade a Deus pode habitar. A sua casa é um templo. E você tem tratado o lugar santíssimo como depósito. Fiel olhou para Dona Cecília sem piscar. A primeira parte do caminho, continuou a velha mulher, chama-se o fundamento silencioso. É aqui que 90% das pessoas desistem, porque parece simples demais para ser real. Nessa etapa você não vai reorganizar a casa inteira. Você vai aprender a obedecer ao que é pequeno sem negociar. Havia nesse ponto da conversa, do outro lado da rua, Ágata, que por coincidência ou providência passou na calçada e foi convidada para entrar, e que, diferente de Fiel, já chegou com respostas antes mesmo de ouvir as perguntas. Já tentei tudo isso, Dona Cecília. Juro que tentei. Dona Cecília serviu mais chá para ela também. Eu sei que tentou, Ágata, mas tentou com método ou tentou com coração? O contraste entre as 2 mulheres naquele momento era o contraste entre 2 formas de se relacionar com qualquer transformação. Fiel estava exausta e vazia, sem defesas, pronta para ouvir. Ágata estava cheia de informação e vazia de obediência, e exatamente por isso cheia de defesas. Quem está cheio de conhecimento raramente tem espaço para sabedoria. Dona Cecília olhou para as 2 e disse: vou ensinar as mesmas coisas para vocês. O que vai ser diferente não é o ensinamento, é o que cada uma fará com ele. O fundamento silencioso começa com algo que parece ridículo para quem está procurando uma solução grande para um problema grande. Começa com a cama. Dona Cecília foi explícita. Todos os dias, antes de sair do quarto, a cama feita. Não porque é bonito, porque é obediência ao primeiro espaço que Deus te deu para governar no dia. Ela citou o que tantos líderes espirituais e militares confirmaram em momentos diferentes da história. Quem não governa os 5 minutos do amanhecer, raramente governa as 8 horas que seguem. E foi além, citando Lucas 16:10, com uma simplicidade desarmante. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A cama não é sobre a cama. A cama é sobre quem você escolhe ser antes de o mundo te dizer quem ser. Fiel começou naquela semana. Ágata também começou. Por 4 dias ambas fizeram a cama. No 5º dia,
Agatha acordou mais tarde, deixou a cama desfeita e se consolou pensando que um dia não fazia mal. Fiel acordou mais tarde também, mas fez a cama mesmo assim, porque havia decidido que o hábito era maior do que o humor do dia. Essa diferença invisível, imperceptível para qualquer câmera de Instagram, é o que separa a transformação real de transformação performática. O segundo hábito do fundamento silencioso que Dona Cecília ensinou foi o que ela chamava de a lei do lugar único. Cada objeto da casa tem um único lugar onde mora. Não dois, não três. Um. E quando você usa esse objeto, ele volta para o lugar onde mora. Sempre. Sem exceção. Sem depois eu coloco. Fiel aprendeu isso da forma mais dolorosa. Passou 1 hora procurando a chave do carro que tinha largado só por hoje em cima da geladeira. Quando contou para Dona Cecília, a velha mulher não disse que chato. Ela disse, bom, dor é um professor honesto. Provérbios 24, 3, 4 diz que pela sabedoria se edifica a casa, e pelo entendimento ela se firma, e pelo conhecimento os seus quartos se enchem de todo bem precioso e aprazível. Note que a ordem importa. Primeiro sabedoria, depois entendimento, depois conhecimento. O mundo moderno inverteu essa ordem. Ensina o conhecimento primeiro, pula a sabedoria, e depois se pergunta por que a casa ainda não está em ordem. O terceiro hábito parecia igualmente simples e igualmente revolucionário. Organizar um espaço por vez, completamente, antes de tocar no próximo. Não a casa inteira num sábado épico. Uma gaveta, uma prateleira, um canto. Completamente. Essa é a diferença entre a pessoa que vive em caos organizado e a que vive em ordem real. Charles Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito, descreve o conceito de hábito angular, o hábito que, quando instalado, provoca uma cascata de outras mudanças positivas sem esforço consciente. A organização de um espaço completo funciona exatamente assim. Quando você experimenta a sensação de um espaço verdadeiramente ordenado, seu cérebro começa a querer replicar essa sensação. A ordem gera desejo de mais ordem. O caos gera tolerância a mais caos. Semanas se passaram. Fiel organizou a gaveta dos documentos, depois o armário da filha, depois a despensa, devagar, silenciosamente, sem postar nada, sem contar para ninguém. Agatha, nesse mesmo período, reorganizou a casa inteira num fim de semana. Fotografou, postou, recebeu 200 comentários de admiração. E em 10 dias estava de volta ao caos, exausta e humilhada. Quando Agatha foi até Dona Cecília pela segunda vez, com a raiva da frustração ainda fresca no rosto, a velha mulher fez uma pergunta que a desarmou completamente. Agatha, você organizou para você ou para quem ia ver? O silêncio que seguiu foi a resposta. O título não é por acaso, disse Dona Cecília suavemente. Se organize em silêncio, não porque você deve esconder suas conquistas, mas porque quando você organiza para ser vista, você está servindo ao olhar dos outros. Quando você organiza em silêncio, você está servindo a Deus e a você mesma. E só o segundo tipo de organização dura. Havia chegado o momento da segunda parte do caminho. Dona Cecília a chamou de a mordomia fiel, e antes de explicar qualquer hábito novo, ela contou a parábola dos talentos de Mateus 25 de um jeito que nenhuma das duas havia ouvido antes. O servo que recebeu um talento e enterrou não era malicioso, disse ela. Ele era com medo de errar, com medo de não ser suficiente, com medo de que o pouco que tinha parecesse ridículo demais para ser oferecido. Esse servo poderia facilmente ser uma mulher moderna, que não organiza a casa, porque a casa não é grande o suficiente, bonita o suficiente, ou instagramável o suficiente para merecer ordem. Fiel sentiu aquelas palavras pousarem nela como uma pedra no peito. O quarto hábito que Dona Cecília ensinou foi o descarte radical, não o descarte estético, onde você tira o que é feio para colocar o que é bonito. O descarte verdadeiro, tudo o que você guarda por culpa, por medo de precisar um dia, por apego emocional a uma versão de si mesma que já não existe.
Cada objeto que você guarda sem usar é um talento enterrado, disse Dona Cecília. É espaço físico e mental ocupado por algo que não serve mais ao templo que você foi chamada a habitar. Havia uma caixinha no fundo do armário de Fiel. Dentro dela, um vestido que ela usou no casamento civil, havia 8 anos. O casamento havia terminado havia 4. Ela havia tentado descartar o vestido 3 vezes. Nas 3 vezes, havia colocado de volta. Naquele dia, depois da conversa com Dona Cecília, ela tirou o vestido, olhou para ele por um longo momento e levou-o para a doação. Não porque o passado era ruim, mas porque guardar o que já cumpriu seu propósito é diferente de guardar o que já passou. E liberar aquele espaço físico foi, de forma inexplicável, liberar um espaço interior que ela não sabia que estava ocupado. O 5º hábito era o planejamento semanal. Não o planejamento grandioso de quem quer mudar a vida num domingo à noite. 15 minutos. Uma folha de papel ou um caderno simples. 3 perguntas. O que precisa ser feito na casa essa semana? Qual o dia e horário específico para cada coisa? O que posso soltar essa semana, seja objeto ou tarefa desnecessária? Dona Cecília citou Provérbios 16:3 com a naturalidade de quem cita o endereço da própria casa. Consagra ao Senhor tudo o que fazes e os teus planos serão bem-sucedidos. Planejar não é desconfiar de Deus, é honrar o dom do tempo que Ele te deu. Agatha, que havia voltado ao caminho depois da humilhação da reorganização performática, agora escutava de forma diferente. Havia algo na 2ª etapa que a desafiava de uma forma mais profunda, porque o fundamento silencioso pedia obediência, e obediência ela conseguia imitar por algumas semanas. Mas a mordomia fiel pedia algo diferente. Pedia honestidade. Pedia olhar para o próprio espaço e perguntar: estou cuidando disso como se fosse um presente de Deus, ou estou tratando como se fosse propriedade minha para fazer o que quiser? O 6º hábito que Dona Cecília ensinou, já dentro da mordomia fiel, era a regra que ela chamava de não atravesse o cômodo de mãos vazias. Nunca sair de um cômodo sem levar algo que pertence a outro lugar. Uma peça de roupa que está na sala e deveria estar no quarto. Um copo vazio que deveria estar na pia. Uma revista que deveria estar na estante. Esse hábito parece insignificante, até você perceber que é a diferença entre uma casa que acumula lentamente e uma casa que se auto-organiza continuamente. James Clear, em Hábitos Atômicos, chama isso de empilhamento de hábitos. Encadear um comportamento novo a um comportamento já existente. Você já atravessa os cômodos. Agora você atravessa com propósito. E o cérebro nem percebe o esforço porque o movimento já estava lá. O 7º hábito era a regra dos 2 minutos, que Dona Cecília descreveu com palavras mais simples do que qualquer livro de produtividade jamais usou. Se você pode fazer agora e vai demorar menos de 2 minutos, não existe amanhã para isso. Lavar o copo imediatamente ao invés de deixar na pia. Dobrar a toalha antes de sair do banheiro. Colocar o sapato no lugar ao tirar. Guardar a compra antes de sentar no sofá. Cada uma dessas ações, individualmente, é invisível. Em conjunto, ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, é a diferença entre uma casa que exige faxinas emergenciais e uma casa que simplesmente está sempre razoavelmente em ordem. Fiel estava 3 meses dentro do caminho, quando algo aconteceu que ela não esperava. Sua filha de 7 anos, que havia crescido num ambiente de caos, começou a organizar o próprio quarto espontaneamente, sem ser mandada, sem receber recompensa, simplesmente porque havia começado a sentir o que ordem significa e queria aquela sensação no próprio espaço. Fiel ligou para Dona Cecília e contou isso chorando. A velha mulher disse apenas: "Você começou a plantar. A filha está colhendo o que você plantou. É assim que funciona o legado." E havia chegado o momento da terceira e mais difícil parte do caminho. Dona Cecília a chamou de o descanso do templo. E antes de falar qualquer hábito, ela disse: "As 2 etapas anteriores são sobre fazer. Essa é sobre parar de fazer do jeito errado." Ela explicou que a maior inimiga da organização duradoura não é a preguiça, é a ansiedade.
É a mulher que reorganiza a casa quando está ansiosa, que compra organizadores quando está insatisfeita com a vida, que faz faxina às 2 da manhã porque não consegue dormir com o peso emocional do dia. Quando você organiza de dentro para fora, a casa fica em ordem mesmo nos dias difíceis, disse Dona Cecília. Quando você organiza de fora para dentro, nos dias difíceis a casa vira o espelho do seu caos interior. Ela citou Mateus 11, 28, 30, com uma voz que soava como se as palavras fossem tijolos antigos colocados um a um. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Organização não precisa ser um fardo. Quando ela é fruto de obediência e não de ansiedade, ela é leve. Quando é fruto de performance e não de propósito, ela pesa mais do que o próprio caos. O 8º hábito era o reset noturno. 15 minutos antes de dormir. Não uma faxina. Um ritual. Louça lavada ou pelo menos empilhada com intenção. Superfícies limpas. Bolsa preparada para o dia seguinte. Roupa separada. Porta de entrada desobstruída. É o hábito que Dona Cecília descreveu como fechar o templo com gratidão. Você não fecha uma igreja com desleixo. Você não deveria fechar o seu dia com desleixo. O reset noturno é um ato espiritual disfarçado de tarefa doméstica. O 9º hábito estava conectado diretamente ao anterior. A porta de entrada como portal de intenção. O que entra na sua casa, entra com propósito. Ou sua porta de entrada é a fronteira mais porosa do seu espaço, onde malas ficam dias depois da viagem, sacolas de compra ficam semanas esperando ser guardadas. E o caos do mundo externo se instala sem ser convidado. Dona Cecília tinha um bordado na parede da entrada da sua casa. Não era um versículo bonito com tipografia moderna. Era apenas uma frase, costurada à mão por ela mesma décadas atrás. Tudo que entra aqui, entra com propósito. Não era decoração, era declaração. O 10º e último hábito do caminho do templo silencioso era o mais contraintuitivo de todos. A revisão mensal com gratidão. Uma vez por mês, não para reorganizar, não para refazer, mas para olhar para o próprio espaço com olhos de gratidão e perguntar: o que está funcionando? O que posso soltar? O que ainda precisa de cuidado? E agradecer. Agradecer por ter um espaço para habitar. Agradecer por ter objetos que servem. Agradecer pela ordem que foi construída, não comprada. Dona Cecília dizia que uma casa agradecida resiste ao caos de forma sobrenatural, porque quem é grata pelo que tem, cuida do que tem com uma atenção que nenhum método pode ensinar. Havia chegado agora o momento mais difícil do caminho, o momento em que Dona Cecília olhou para as 2 mulheres e mudou o tom. Eu preciso dizer uma coisa que vai doer. E eu vou dizer porque me importo com vocês, não porque quero me sentir importante. Ela fez uma pausa. A geração de mulheres de hoje sabe mais sobre organização do que qualquer geração anterior na história humana. Existem mais livros, mais canais, mais cursos, mais métodos, mais produtos, mais sistemas, e as casas nunca foram tão bagunçadas por dentro. Não estou falando só de gavetas, estou falando de vidas. Estou falando de mulheres que sabem teoricamente como viver em ordem e vivem praticamente em caos, porque aprenderam a confundir consumir conteúdo sobre organização com praticar organização. Agatha mexeu no celular desconfortavelmente. Fiel olhou para o próprio colo. A mentira que vocês foram alimentadas é que existe um método que vai funcionar para você quando os outros não funcionaram. Então você procura mais um. Assiste mais um vídeo, compra mais um organizador e nada muda, porque o problema nunca foi o método. O problema é que vocês querem os frutos da obediência sem passar pela obediência. Dona Cecília levantou e foi até a janela. Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Existe uma versão doméstica desse versículo que ninguém prega. Nem toda aquela que diz que quer uma casa organizada terá uma casa organizada.
mas aquela que faz as coisas simples dia após dia, sem precisar de audiência. Ela se virou para Agatha diretamente. Você sabe organizar para o Instagram. O que você não sabe ainda é organizar para você mesma no dia em que ninguém vai ver, quando você está cansada e com raiva e a última coisa que você quer é guardar aquela mala. Nesses dias é que o caminho se prova, não nos dias fáceis. E para Fiel, você está avançando, mas precisa tomar cuidado com um perigo diferente, o da mulher que progrediu e começou a julgar quem ainda não progrediu. O caminho do templo silencioso não te dá autoridade sobre as casas dos outros, só sobre a sua. Esse era o coração da verdade desconfortável. Transformação real não acontece em quem procura atalho. Acontece em quem decide fazer o próximo passo simples, agora, sem plateia, sem garantia de resultado, sem saber quando vai terminar. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve sobre o conceito de fazer as coisas de certa maneira, não como um método mágico, mas como uma postura de quem age com intenção completa no momento presente, sem dividir a atenção entre o que está fazendo e o que vai postar sobre o que está fazendo. Essa é a diferença entre Fiel e Agatha. Não talento, não disciplina inata, intenção inteira versus intenção dividida. Então, o que você vai fazer? Dona Cecília perguntou para as duas ao mesmo tempo. Vai continuar procurando o método que vai funcionar dessa vez? Ou vai começar o primeiro hábito amanhã de manhã, sem contar para ninguém, e continuar por 30 dias mesmo quando não quiser? O plano que ela deu era simples o suficiente para caber numa folha de caderno e profundo o suficiente para mudar uma vida. Escolha um único espaço da sua casa para começar, não o maior, não o mais visível, o que mais te incomoda. Aplique a lei do lugar único nesse espaço primeiro. Faça a cama todos os dias por 30 dias, sem exceção. Não atravesse um cômodo de mãos vazias. Pratique a regra dos 2 minutos todos os dias. Faça o reset noturno toda a noite, mesmo que seja só por 5 minutos. Depois de 30 dias, adicione o planejamento semanal. Depois de 60, o descarte mensal. Depois de 90, o reset de entrada. Não antes. A pressa é o inimigo do fundamento. José esperou 13 anos entre a promessa e o cumprimento. Ruth colheu nos campos de Boaz, sem saber que estava sendo observada pelo homem que mudaria sua vida. Daniel orou 3 vezes ao dia, durante décadas antes de qualquer promoção extraordinária. O padrão bíblico de transformação real não é acelerado, é profundo. E o que é profundo dura. Não foi naquela tarde nem naquela semana que Fiel entendeu o que havia acontecido com ela. Foi 1 ano depois, numa tarde comum de quarta-feira, quando entrou em casa depois do trabalho, colocou as chaves no gancho que havia instalado na entrada especificamente para isso e sentiu. Sentiu aquela paz que ela havia notado na casa de Dona Cecília no primeiro dia em que bateu na porta. Aquela ordem silenciosa que não grita, não exibe, não performa. Apenas existe. Ela sentou na beira da cama que havia feito naquela manhã, como havia feito todas as manhãs dos últimos 12 meses, e ficou quieta por um momento. Sua filha chegaria da escola em 40 minutos. A cozinha estava em ordem. A sala estava em ordem. E ela, de alguma forma que não conseguia descrever com precisão, também estava em ordem. O que ela havia aprendido não era como organizar uma casa. Era como se tornar uma pessoa que naturalmente habita com intenção. E essa diferença era tudo. Dona Cecília tinha um jeito de resumir o caminho que Fiel passou a usar quando alguém lhe perguntava sobre sua casa. Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente ao que é pequeno que o cuidado com o espaço se torna inevitável. Era quase palavra por palavra o que a velha mulher havia dito. Porque as verdades que chegam ao osso não precisam ser reinventadas, precisam ser passadas adiante. 2 Timóteo 4:7 fala de terminar a corrida, guardar a fé, completar o curso. Não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de fidelidade. E a casa organizada, ao final, não é o prêmio. É o subproduto de uma vida que aprendeu a ser fiel no pequeno,
a servir com o que tem e a descansar no que não pode controlar. Agatha? Ela demorou mais. Havia algo em deixar de ser a especialista que a custou caro por alguns meses, mas chegou um dia em que ela fechou o aplicativo de organização, guardou o caderno de bullet journal e simplesmente começou, sem anunciar, sem fotografar, sem audiência. E foi exatamente no silêncio desse começo que ela encontrou o que havia procurado em 200 vídeos e nunca havia encontrado. O caminho do templo silencioso não é um método, é um espelho. Quando você olha para a sua casa, você está olhando para uma versão externa do que está acontecendo internamente. A gaveta que você evita abrir. O quarto que você só limpa quando visita vai chegar. O carro que por dentro conta uma história que você não quer que ninguém leia. Isso não é julgamento, é informação. É Deus usando o concreto para te falar sobre o invisível. Você é a Fiel ou é a Agatha hoje? Não existe resposta errada. Existe apenas resposta honesta. E se você se reconheceu em Agatha, saiba que o caminho continua aberto, que a gaveta ainda pode ser organizada, que a cama pode ser feita amanhã de manhã, e que o silêncio no qual você vai fazer isso não é ausência de testemunhas, é presença de Deus. Jeremias 6,16 diz: Parai nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho antigo, o caminho testado, o caminho que não precisa de um novo aplicativo para funcionar. Ele está disponível agora para você, exatamente onde você está. Se você chegou até aqui, você não é qualquer pessoa. Você é alguém genuinamente disposto a mudar. E isso, por si só, já te distingue da maioria. Se inscreve no canal, ativa as notificações e me conta aqui nos comentários qual dos 10 hábitos você vai começar amanhã. Só um. O primeiro. Me conta qual. E se você quiser se aprofundar nos princípios que Dona Cecília ensinou, dá uma olhada no nosso shopping. Eu recomendo especialmente O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e Hábitos Atômicos, de James Clear. Eles não são livros cristãos, mas eles confirmam com ciência o que a Bíblia já diz há milênios, que somos o produto acumulado do que fazemos repetidamente, não do que planejamos fazer quando tivermos vontade. Obrigada por ficar até o final. Agora vai, faz a cama, organiza a gaveta. Em silêncio, sem plateia. Você não precisa de audiência para ser fiel, só precisa de obediência. Que Deus abençoe o seu templo. Até o próximo vídeo.